E está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay, comigo na apresentação está a Carol Freitas. Mais um episódio chegando para você que nos acompanha aqui no YouTube de GZH, também na Rádio Gaúcha, no Spotify. Estamos em todos os lugares, meus amigos, para falar muito sobre o futebol feminino e agradecendo sempre a parceria de Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal. E hoje com uma entrevista cara a cara, será o termo? Não sei se esse é o termo. Depois de uma entrevista à distância que a gente fez no último Resenha das Gurias com a goleira Nicole, hoje é presencial. Então, né? Estamos recebendo aqui no Resenha das Gurias a Bárbara Fonseca, nova executiva de futebol feminino do Grêmio. Seja muito bem-vinda à casa, Bárbara. Espero que frequente bastante aqui os nossos espaços. Bom, obrigada, viu, pelo convite. É sempre muito gratificante usar um espaço como esse para falar do futebol feminino, empoderar aí as gurias, e estou à disposição de vocês sempre. Já gostei que a Bárbara veio com gurias, Já né? aprendeu. Já aprendeu gurias. Mas, Bárbara, até para o torcedor entender também, para quem nos acompanha, como foi construída essa relação com o Grêmio? Porque era um clube que passou por uma troca de gestão também, né? No clube, fez modificações no departamento, foi em busca de você que tem um currículo que a gente tem falado muito sobre o trabalho que você teve de destaque no Cruzeiro no ano passado, mas como foi construída essa relação com o Grêmio? Bom, eu estou me adaptando ainda a tanto prestígio, assim, né? Quando falam do grande movimento que o Grêmio fez indo atrás de mim, eu me sinto muito honrada. Mas, de fato, assim, pelo tempo que eu estou no futebol feminino e pelas coisas que junto com a equipe de trabalho, obviamente, nos 2 últimos clubes que eu trabalhei, a gente conseguiu conquistar, e da forma como eu deixo o Cruzeiro, né? Numa condição aí de já estar como favorito no cenário nacional, já figurando ali como protagonista, vaga na Libertadores, é importante ressaltar a postura do Grêmio, né? O Grêmio foi atrás de uma gestora que teve um projeto nos últimos anos que entregou um nível de qualidade, um certo protagonismo. Então isso diz muito dos dirigentes do Grêmio. Eu me sinto muito honrada, repito isso, e me sinto mais honrada ainda quando eu chego no Grêmio e percebo que o discurso está alinhado com a prática. Há muito trabalho a ser feito, a gente precisa melhorar, né, o que vem sendo feito, o que foi feito dentro do departamento de futebol do Grêmio, mas certamente aí alinhado com as diretrizes de quem tem a caneta, de quem manda, a gente vai conquistar voos maiores. Bárbara, eu queria te fazer uma pergunta que a gente se fazia assim e a galera fazia pra nós. Tá, mas por que a Bárbara vai sair do Cruzeiro pra vir pro Grêmio assumir um desafio, né? Porque, como tu disse, o Cruzeiro ele já tava ali na primeira prateleira do futebol feminino, graças a muitas pessoas, mas uma delas a ti também. E aí muitas pessoas nos perguntavam, tá, mas por que tu acha que a Bárbara vai sair do Cruzeiro pra vir pro Grêmio? E aí eu quero te perguntar isso, por que a Bárbara Fonseca saiu do Cruzeiro, que tava um projeto estabilizado ali, pra vir aceitar o desafio do Grêmio? Bom, eu acho que essa decisão ela não tem uma causa só, ela tem várias motivações ali. Então tem uma motivação muito pessoal que quando você está muito tempo num lugar só e você chega e alcança e você bate a cabeça no teto, sabe? Você tem uma sensação assim de que talvez o espaço precise de uma nova filosofia e você, enquanto profissional, precisa de um novo espaço para entregar a sua filosofia. Então teve essa questão pessoal, teve de fato ali um choque de filosofia interna dentro do Cruzeiro. Eu sempre enxerguei a categoria de base como o futuro. Então, se de uma frente eu era muito cobrada para fazer um departamento de futebol feminino se pagar, sustentável, eu não tinha um incentivo para trabalhar a categoria de base. E eu tentava entregar a informação, olha, sem isso a gente não consegue aquilo. E eu encontrei, nos 3 anos que eu venho tentando apresentar um planejamento estratégico de baixo custo para iniciar a categoria de base, entregando resultados ali a médio e longo prazo. Já flutuei de todas as formas, né? Baixo custo, médio custo, um custo mais elevado, de um resultado a longo prazo, a médio prazo. Essa ideia nunca foi comprada. Então, quando vem o Grêmio, e o Grêmio já tem uma base que já dá frutos, né? Quando você pega aí Campeonato Brasileiro Sub-17, foi finalista. Aí você vem para a Copinha, que é Sub-20, com atletas compondo
o elenco atletas de sub-17 chega também na final. O resultado da final, para mim, ali não diz muita coisa. Você vê atletas indo para as seleções de base. Você olha, pô, isso aqui é o lugar que eu quero, e se eu puder implementar minha filosofia lá para aprimorar e tirar o Grêmio de um patamar que já é de uma visibilidade nacional e conseguir melhorar, deixar um legado, é o que vai me motivar. Para além disso, também a camisa do Grêmio, a gente não pode deixar de dizer sobre isso. E sempre vinha na minha memória as lembranças quando eu enfrentei o Grêmio. E todos os confrontos sempre foram confrontos assim que me remetiam à palavra de guerra. Era sempre muito difícil vencer o Grêmio. Mesmo em situações iniciais de jogo, que você olhava e falava assim, é um jogo que dá pra gente pegar 3 pontos. Sim, pode até ter vindo os 3 pontos, mas depois que 2 atletas do Grêmio foram expulsas, depois de um desgaste físico muito grande, e o Grêmio viajou e por isso ele está ali um pouco abaixo. Então sempre me remeteu a grandes desafios, assim. E eu me conecto com esse lance do esforço, sabe? Eu tenho uma ideologia de trabalho que é assim, a gente pode abrir mão de tudo, menos abrir mão do esforço. E quando eu me conecto com isso, que é interno, e olho para o Grêmio, eles se conectam. Então, são vários fatores que me fizeram tomar essa decisão. E até, Bárbara, sobre essa questão de mudar o Grêmio de patamar, é uma frase que a gente vem acompanhando já há algumas temporadas. O Grêmio conseguiu chegar até uma decisão nacional na Supercopa lá em 2022 contra o Corinthians, fez uma campanha que chamou muito a atenção, porque era uma competição de mata-mata, fez jogos e acabou perdendo o título praticamente no último minuto da partida, quando tem o gol marcado pelo Corinthians lá na Neoquímica Arena. A Zanotti sempre ela, né? Inclusive. No final. E de lá pra cá, o que a gente observou é que o Grêmio ele não conseguiu repetir aquele sucesso ali, um recorte, né? Era uma competição de mata e o Grêmio conseguiu chegar até a final. Nas campanhas do Campeonato Brasileiro, por vezes, sempre acabava parando na fase de quartas de final. Então, assim, sempre se falou, né, sobre essa questão do Grêmio mudar de patamar, mas isso na prática a gente não conseguiu ver. Como tu espera e como esse projeto ele pode ser colocado em prática? Qual que pode ser o principal ponto para que o Grêmio consiga mudar de patamar em um momento em que diversos clubes vêm investindo pesado também? A concorrência me parece bem maior, né, quando a gente olha para a principal divisão do Campeonato Brasileiro. Mas qual é o tamanho da tua missão em relação a isso? Vou te responder em 2 palavras. Tem que ter calma e tem que ter constância. Nem eu e nenhuma equipe de trabalho vai conseguir entregar um resultado imediato. A gente não vai sair da situação que hoje está, figurando ali na meio de tabela, para ser uma equipe que na hora que vocês vão fazer um bate-bola do Campeonato Brasileiro A1, vocês vão colocar o Grêmio como finalista. A gente precisa ter calma e constância. A gente não pode parar de sempre querer melhorar. Mas tem várias coisas que precisam ser feitas. É importante que a gente vá aos poucos, mas quando chegar lá, que a gente mantenha uma constância. Porque é isso que vai gerar impacto, isso que vai gerar uma repercussão, é isso que vai fazer com que as atletas queiram vir trabalhar no Grêmio, é isso que vai fazer com que vocês queiram cada vez mais falar do Grêmio, quem está em casa consumir o produto Grêmio, os patrocinadores investir no Grêmio. Porque senão eu vou fazer um voo de 1 ano, e no ano seguinte, se não tiver muita calma e muita constância, eu vou entregar o trabalho. E aí depois eu vou ser muito questionado. Então a gente precisa calibrar a expectativa da imprensa, do torcedor, tá? De que o trabalho ele vai ser feito desde o dia 1. Desde que quando eu concordei, que eu estava lá em Belo Horizonte ainda, que o meu de acordo veio por telefone, que nós estamos trabalhando. A equipe toda, todo mundo que está aqui. Com muita humildade, respeitando a essência do Grêmio, respeitando o momento do Grêmio. Então, outra questão que a gente precisa sempre falar, que é respeitar a relação despesa, receita. Não há de se falar assim, vamos investir tudo aqui agora, porque em algum momento alguma coisa vai faltar, e aí num lugar que tem muito investimento e tira o investimento também, você está fadado ao fracasso imediato. Então tem que ter calma, cara, e constância, trabalhando todos os dias. Eu acho que isso até é uma coisa que a gente falou num dos resenhas, né? Quando a Bárbara tava acertando com o Grêmio, que nessa primeira temporada não dava pra gente, nós, imprensa, nem a galera torcedora, ficar com essa expectativa de que, bom, no primeiro ano que tu chega no Grêmio, já vai repetir o que aconteceu no Cruzeiro no ano passado, porque também não é uma mágica, né? Tu é executiva, até não porque, faz até mágica. Porque o que aconteceu com o Cruzeiro começou em 2019. Não começou em 2025. Esqueça, não foi. Foi um tijolinho lá de 2019, todo mundo
o tempo todo contribuindo, movimentos que a gente faz. Porque assim, o futebol feminino ainda é uma página em branco, sabe? É importante a gente construir como que o futebol feminino vai crescer. Eu não gosto muito dessa ideia de replicar o que se faz no futebol masculino. Acho que tem boas práticas que você pode trazer. Mas o futebol feminino, ele é um produto diferente. E a gente está moldando ele. E nesse caminho de modelar o que é melhor, qual o caminho melhor percorrer para o futebol feminino, você vai errar demais. E aí você tem que reajustar a rota. E isso atrasa um pouco a entrega do resultado. O que aconteceu no Cruzeiro em 2025 começou lá, tá? Então é importante sempre falar. É claro que eu não vou sentar nisso, tá? Isso não vai. Em momento nenhum eu vou pegar e usar isso de muleta. Nem eu, nem o Grêmio. Sejam aqueles que estão no departamento ou todos aqueles que prestam, que estão ali do Grêmio, que prestam, ajudem, auxiliam o nosso dia a dia. Eu não vou aceitar que ninguém use de muleta. Mas a gente precisa ter calma, porque as coisas não se constroem em uma temporada. Eu queria perguntar, Bárbara, tu falou um pouquinho ali antes da base, né? E é algo que a gente fala muito aqui no Resenha também. A gente recebe muitas meninas que chegam aqui e falam muito dos sonhos e de como elas vieram parar nos clubes e o que fez também com que elas chegassem aqui e o que elas sonham pra carreira. Assim, muitos sonhos sendo explanados por elas quando elas vêm conversar com a gente. E tu falou muito sobre a base desde que tu chegou na entrevista coletiva, agora conosco. Eu queria te perguntar quais são as tuas ideias, assim, quais que tu pode compartilhar com a gente, né, a respeito das categorias de base do Grêmio para o futuro. Tem algo que é essencial de pensar, que é respeitar a maturação de cada atleta, sabe? Então tem uns movimentos que é importante dizer assim, dentro do que estava sendo, dentro das possibilidades do Departamento de Futebol Feminino do Grêmio, o que estava sendo feito precisa de uma referência positiva. Se fazia um bom trabalho. Mas alguns processos, eles não estavam construídos. E é importante, porque você está lidando ali com atletas que estão em processo de maturação, e qualquer movimento que você faça, você afasta a atleta de uma carreira mais sólida, de avançar até chegar a ser uma profissional de alto rendimento. Você atrasa, ou você rompe, ou você atrasa aquele sonho. Como que a gente vai cuidar disso? E cada atleta traz a sua especificidade, né? É multicultural. Eu tenho atleta que é da esquina do lado da arena, como eu tenho atleta que é do interior, depois de Manaus, lá 300 quilômetros. Então você lida com várias culturas, várias formas de se relacionar com o mundo, né? Tem atleta que se relaciona muito bem, tem atleta que não, que se comunica bem, outra não. Então, assim, é um desafio, porque você tem que montar processos que atendam de uma maneira eficiente todas aquelas particularidades. Mas é importante, principalmente, entender a maturação de cada atleta. Então, tem um movimento que hoje eu vejo no Grêmio e que, poxa, só deu para fazer assim, tá tudo bem, é porque tem um mundo real e tem um mundo ideal. E eu vou falar com você aqui do meu mundo ideal, mas pode ser que lá na prática eu ainda execute o mundo real. Mas o mundo ideal é que cada atleta avance tudo que precisar avançar dentro da sua categoria, para depois que ela estiver mais pronta, mais madura, ela avance para a próxima. E que assim faça esse movimento até que chegue no profissional uma atleta completa. Isso é um desafio enorme, mas se a gente alcançar isso, todo o resto vai acontecer naturalmente. E, Bárbara, até aproveitando esse ponto, assim, quanto tempo tu acha ainda que pode demorar para tu conseguir colocar um pouco o Grêmio com um pouco de cara de Bárbara, assim, nesse trabalho, sendo executiva do departamento? Quais os pilares tu acha que com tua experiência que tu adquiriu até o momento, tu pode colocar também nesse projeto? Você falou da utilização da base, mas até em relação ao time profissional mesmo, assim, o que tu espera também para ter essa cara um pouco mais da executiva Bárbara Fonseca? Não, a gente vai trabalhar para pôr o Grêmio com cara de Grêmio, sabe? O Grêmio com cara de campeão, com cara de formador. Falam do Grêmio como time imortal, né? A gente tem que trazer essas identidades do Grêmio, que é a essência do Grêmio, do torcedor, do povo daqui, e implementar lá com eficiência. Tem que ser a cara do Grêmio, não é a cara da Bárbara. E eu estou no momento de uma esponjinha. Eu estou sugando tudo que é possível para que eu possa colaborar e colocar o Grêmio com cara de Grêmio.
Tá bom? É isso aí. E falando em torcedor, que tu citou ali, eu queria te perguntar algo que a gente falou também muito na última temporada, porque até então a torcida do Corinthians remava sozinha como torcida referência do futebol feminino, e a gente viu na última temporada a torcida do Cruzeiro chegando de igual para igual, digamos assim, mas sempre fazendo festa na arquibancada, fazendo recepção para atletas e sempre dando o seu show à parte, né? Como fazer para que o torcedor se cative também, né? E esteja presente e comece um movimento também de estar ali apoiando as meninas. A gente sabe que no masculino não se discute, né? O Grêmio tem sua torcida muito fiel, mas esse movimento ainda não se repete no feminino, e aí vale para os dois clubes. No Inter acontece a mesma coisa. O que tu acha que precisa ser feito para que as coisas mudem de figura também? Olha, os movimentos, isso também foi uma conquista, né? Começou lá em 2019. Os movimentos que deram certo, e teve movimentos que não deram certo, tá? Lá no Cruzeiro, não quer dizer que se a gente replicar aqui, vai dar certo com a torcida do Grêmio. A gente precisa conectar com a identidade da torcida do Grêmio. Mas tem algumas ações que eu acho que facilitam, e isso em qualquer parte e para qualquer torcida. Você ter uma casa onde jogar, e que essa casa ela seja de fácil acesso para onde está a maior massa da torcida. Então, assim, jogar na capital é um puta movimento para cada vez mais ter mais pessoas consumindo o produto futebol feminino. Tem ações casadas que a gente pode fazer, trazer aquele torcedor que já é super mega fidelizado ao masculino. A gente fala, né, o direito aí do comércio até critica isso, uma venda casada. Então tem ações que dá para você entregar para que ele curta um jogo do masculino num preço mais acessível e ele consiga também ter um ingresso aqui para um jogo do Campeonato Brasileiro nosso aí contra o Palmeiras, por exemplo, que vai ser o nosso primeiro jogo aqui. Primeiro jogo aqui, não é? É Santos fora, Palmeiras aqui. E, cara, entender o que o torcedor gosta. Quando o torcedor ele se organiza para ir para o estádio, o que ele quer ver? De que forma a gente pode mostrar para o nosso torcedor para ele ir preparado para ver um jogo de futebol feminino? Qual que é a maior frustração hoje do cara que já consome muito o futebol masculino? Ele vai para o jogo do futebol feminino com uma expectativa de ver um jogo igual ao do masculino. Eu gosto muito de falar sobre o torcedor do vôlei. Lá, eu não sei aqui ainda, aqui no Sul se tem. Não, na comparação com Minas é bem diferente. Lá em Belo Horizonte, né, o Sada, o Minas, criou uma rivalidade, uma atmosfera de torcidas organizadas e muito fidelizadas. Mas o torcedor do vôlei, ele calibra a expectativa. Quando ele vai num jogo de vôlei masculino, ele sabe o que esperar. E quando ele vai para o feminino, ele sabe o que ele vai ver. E cada um tem o seu valor. A dificuldade hoje do apreciador do futebol masculino, na sua maioria, não todos, é que eles querem ver um jogo de futebol feminino com a mesma força e velocidade do masculino. Não vai ver. Você não adianta. E aí esse torcedor, você precisa ir regulando isso. Como que faz isso? A imprensa nos ajuda demais nesse sentido. Sempre que reforça quais são as características do futebol feminino que podem ser apreciadas. Cada vez que a gente puder falar sobre isso, né? A gente também tem um papel, não é só jogar responsabilidade para a imprensa. Então são várias ações que você vai fazendo um trabalhinho de formiguinha ali, e aí você começa com 300 pessoas num jogo, você começa com 1.000 pessoas numa final, e você chega com 20.000 pessoas numa final. Mas é entendendo, o torcedor, ele fala, ele comunica, você faz um movimento que agrada, você sabe, e aí você potencializa aquilo, e aí você vai conquistando o torcedor e fidelizando. Mas é uma experiência aí que a gente ainda vai ter que ir para campo e entender de que forma o torcedor do Grêmio que ainda não consome o seu futebol feminino, o que precisa para ele passar a consumir. E até sobre isso, Bárbara, a questão de jogar na arena é uma coisa que a gente fala já há bastante tempo. E a gente sabe que antes da compra da gestão da arena, o Grêmio vivia alguns problemas com a então administradora do estádio, né? Pela questão de custos, e aqui a gente entende e sabe que é alto, né, para você abrir um estádio, uma operação de jogo, mas agora a arena de fato é do Grêmio, a gestão é do Grêmio. Vocês já tiveram alguma conversa inicial de quantos jogos o feminino poderá disputar na arena? Já tem uma combinação dos jogos principais, por exemplo, se não tiver algum conflito com o principal masculino, poder utilizar o estádio? Vocês já tiveram alguma coisa nesse sentido?
Olha, isso está super aberto, assim, a gente já ventilou algumas coisas em relação a algumas possibilidades de fazer alguns jogos na arena e esbarrou na Bárbara, a gente fechar algumas datas na arena. Muito por causa disso, a gente precisa ter um local que seja a casa do futebol feminino, porque a gente precisa criar a ambientação tanto das atletas quanto do torcedor. Então vai ser uma análise assim, nós temos 8 jogos como mandante na primeira fase. Desses 8 jogos, nessas datas que estão base ali, tanto no calendário masculino quanto do feminino, quantas datas a gente consegue jogar lá que não tem conflito? A gente está analisando ainda. Se eu tiver menos datas na arena do que numa outra possibilidade de estrutura, eu que vou brecar. Sou eu que vou chegar e falar assim, para mim não faz sentido nesse primeiro momento não criar essa ambientação com o torcedor e com as atletas, porque no final das contas o que vale são os 3 pontos. Para a equipe principal, profissional, né? O que vale são os 3 pontos. E para ganhar os 3 pontos a gente tem que pensar nos mínimos detalhes e passa por isso. Esse detalhe, a atleta está acostumada a jogar aqui? Porque veja bem, Palmeiras. Não é segredo para ninguém que o Palmeiras foi no mercado de uma maneira muito agressiva. Para mim, no papel hoje, é o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, tá? Aí, vai eu escolher jogar na arena, abrir portão e ter torcida, né? Talvez a grande parte dos nossos atletas ainda não tiveram a possibilidade de jogar com uma torcida que faz barulho, porque a torcida do Grêmio faz um barulho. Eu tava num jogo lá, num sábado, e tem a geral ali, né? E, pô, eu fiquei encantada, que torcida barulhenta, é vida pura aquilo. Então, assim, será que eu vou pra estreia dentro de casa contra o clube que tá com o melhor elenco no papel jogar na arena? É uma decisão que eu tô favorecendo a minha equipe, que precisa dos 3 pontos? Então são reflexões que a gente vai fazer, mas saiba que em algum momento a gente vai estar muito maduro de falar assim, olha, então a arena vai ser a casa do Campeonato Brasileiro Feminino também. E aí a gente vai fazer só ajuste de data, traz para cá, negocia, né, com a transmissão, poxa, não dá para fazer porque vai ter conflito com o masculino, tira esse jogo, me dá um outro. Mas vai chegar um momento mais maduro que vai ser saudável a equipe do Grêmio pisar na arena. E a ideia, Bárbara, é que a sede do feminino nesse ano continue sendo o CT Hélio Dourado? Ou a gente pode ter alguma surpresa? O que tu tá pensando assim a respeito disso? Eu preciso conhecer algumas possibilidades aí em loco, entender se entrega assim uma estrutura pro que a gente quer desenvolver já nesse primeiro ano. A gente está avaliando, pode ser lá, pode não ser. Pode ser aqui em Porto Alegre, então. Pode ser em Porto Alegre. Olha, então aguardem. O trabalho todos os dias, né? Analisando. 24/7, o celular tá 100%. Bárbara, queria pra gente falar um pouco mais também sobre o elenco. Claro que é um trabalho inicial seu, então fique muito à vontade. Mas pra te ouvir também sobre a montagem desse perfil de atletas que o Grêmio vem trazendo e fez diversos anúncios de forma recente. Acho que uma coisa que me chama muito a atenção e que é muito positiva e que a gente vem observando de forma mais recente, que são atletas com contratos mais longos. E isso era uma crítica que nós fazíamos porque em diversas vezes o Grêmio acabou trazendo algumas atletas com contrato de apenas 1 ano e virava de uma temporada para outra e se era necessário fazer uma reformulação completa no elenco. O que a gente viu até em relação ao trabalho anterior é de um Grêmio que conseguiu manter uma boa base do time que foi campeão gaúcho, né? Trouxe agora reforços, né, com atletas com contratos mais longos. Qual é esse perfil também para o elenco que vocês estão montando e até com o que já foi aproveitado do ano passado? Eu acho que o perfil buscado no mercado aí pela gestão anterior foram de atletas que estão identificadas com alguns com o que é a essência do Grêmio, assim, são atletas muito aguerridas, são atletas que trabalham muito, que se dedicam muito a cada momento ali de treino. E sobre uma mudança em número, eu vou trazer assim da minha última experiência, nos 2 últimos anos, a gente fez trocas significativas também em quantidade, sabe? Acredito que de 24 para 25 foram 13, de 25 para 26 foram 11. Eu não vejo como um grande problema isso, não quer dizer uma descontinuidade. Quer dizer que a gente ainda não alcançou o melhor momento de performance da equipe. E isso pode vir a acontecer com o Grêmio, como não pode. Isso depende muito de como vai ser a temporada. Mas se acontecer, espero que vocês estejam assim conectados, que o futebol feminino está crescendo.
Uma atleta que desenvolvia muito bem fisicamente em 2024, ela pode estar hoje, em 2026, entre as piores. É uma loucura o quanto muda, o quanto algumas questões técnicas, táticas e físicas de um ano para outro futebol feminino, você se espanta, assim. Quando você pega um relatório de um GPS em 2019, pode ser de uma equipe campeã, tá? E pega de 2025 de uma equipe campeã, você vai ver que os números, eles assim, se não multiplicaram por 10, está muito próximo disso. Então é muito natural que as equipes, principalmente quando você não tem um trabalho de base, que trabalha a maturação e entrega atleta no seu momento ideal para a equipe profissional, buscando um número maior no mercado para que consiga atingir algumas métricas que vão fazer com que a equipe tenha mais resultados, mais vitórias, que alcance classificações, chegar em finais e alcance títulos também. Eu acho isso ainda para o futebol feminino um processo muito natural. Mas todas as atletas que estão hoje no Grêmio vão receber um trabalho equânime, todas vão ter o mesmo nível de estrutura, para que de maneira igual a gente entregue a possibilidade delas performarem bem, representarem a camisa do Grêmio. Se na sequência a gente precisar fazer uma grande reformulação, vai ser sempre em prol do Grêmio, em benefício ao Grêmio. E eu quero te perguntar também, Bárbara, sobre novos reforços, né? A gente sabe que quando tu estava negociando com o Grêmio ali, algumas pessoas já me mandaram mensagem assim, a Bárbara vai fechar com o Grêmio porque eu acho que ela já tá de olho em alguns nomes aí, hein? Eu queria te perguntar sobre isso, assim, devem chegar mais nomes ao Grêmio? A gente tinha uma informação inicial que também agora pode ter, pode não ter se confirmado, de, por exemplo, o interesse do Grêmio na Dai Silva. Tem algum nome que tu pode nos falar? Ou tem alguns nomes que tu pode nos falar? Cara, eu não vou tirar da Carol o privilégio das nossas redes aí de dar em primeira mão. Mas certamente terão alguns nomes aí revelados em breve. E a gente continua olhando para o mercado e avaliando toda a possibilidade que seja para melhorar a nossa performance, para encorpar ali, porque vai ser... Toda virada de temporada vai ser sempre o melhor campeonato brasileiro. Porque está tudo melhorando. Eu disse aqui anteriormente, as métricas estão sempre evoluindo muito e muito rápido. Então, a cada temporada que a gente verá vai ser o melhor campeonato brasileiro feminino da história. Então, se a gente está indo assim, cada clube também tem que correr atrás. E eu não fecho... Ainda não chegou o momento de eu falar assim, olha, não, nós estamos fechados, não tem mais nenhum atleta que a gente vai observar ou vai colocar para dentro. É uma grande chance aí de alguns movimentos ainda acontecerem. Olha aí, então atenção torcedor, né? Fique ligado, né? Acompanhe. Queria também, Bárbara, aproveitar a tua presença aqui conosco para falar sobre metas, né? Objetivos ao longo da temporada. Claro que você já comentou, né? Um trabalho ainda inicial, que precisa ter uma cautela, mas vocês já estabeleceram prioridades em relação às disputas, né? Das competições. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, que novamente, né? Se repete a edição dessa competição. Tem o Campeonato Gaúcho no final do ano, que o Grêmio é o atual campeão, mas vocês já estabeleceram, por exemplo, no Campeonato Brasileiro chegar até a fase de quartas de final ou ainda tudo é muito inicial? Eu acho que o Grêmio tem que classificar e a gente vai trabalhar para classificar. A gente está pactuando nesse primeiro momento com as atletas coisas ainda do dia a dia e que eu posso dizer assim, ainda coisas primárias. Por exemplo, estabelecendo alguns processos. Então a gente está pactuando que todo o elenco e toda a comissão técnica vai abraçar uma ideia de alguns princípios que serão inegociáveis no nosso dia a dia. E tá legal, a troca tá legal, assim, eu vejo que para as muitas é muito novidade falar de quais os princípios que a gente não vai abrir mão, independente se ganha jogo, se perde, se treina bem, se está machucada, se não está. Todos os momentos a gente vai praticar e ser muito vigilante na proteção daquele princípio. E são alguns, e que está em fase de construção. Então eu me reúno com a comissão técnica do profissional e falo assim, poxa, o que você acha que faz sentido aqui para o nosso trabalho? Qual o princípio que a gente não vai abrir mão? Converso com outro, Então tem um princípio que trouxeram para mim, que eu achei ele riquíssimo, é importante. Pertencimento, é um princípio que a gente precisa trabalhar. Então tá, todo mundo concorda, então fechou aqui. Nós temos então uma ideia de cultura que a gente vai praticar. Está em construção e a galera está comprando. Então acho que esses são os pactos iniciais.
Quando isso estiver já rodando, a gente vai falar de meta desportiva. Mas o Grêmio tem que chegar. Bárbara, eu queria te perguntar, antes tu falou que tu estava te acostumando ainda com esse holofote que estava tendo aqui no Rio Grande do Sul, da expectativa, né, acima da tua contratação. E eu queria te perguntar a respeito do como tu acompanhou na rede social a repercussão por parte dos torcedores do Grêmio, né? Quando a gente postava assim, o Grêmio tá se aproximando, tá bem pertinho da Bárbara Fonseca, a galera demonstrava uma empolgação nas redes sociais, né? Eu queria perguntar como foi pra ti, assim, acompanhar isso, ver o carinho da galera contigo, enfim, o que tu já pôde pegar de impressões? Já sem ter o contato com as redes sociais, eu sei da responsabilidade que é. Quando eu vou para as redes sociais, é um misto, né? De um medo, caramba, assim, a expectativa é alta e eu preciso muito entregar, sabe? Ser fiel a essa energia que estão devolvendo para mim. E fico feliz, mas dá medo. Porque é de fato uma torcida acostumada a grandes feitos, né? E eu venho com essa responsabilidade, assumo ela. Não é um medo de que... Como é que eu vou dizer do medo? Eu fico apreensiva, é melhor dizendo. E tudo bem se eu tiver medo também, mas com medo eu tenho coragem. E a ideia da coragem para mim é assim, você vai com medo mesmo, né? Porque a coragem não é a inexistência do medo, é ir com medo mesmo. E eu vou com medo mesmo. Então eu recebo essa energia positiva. É muito legal, assim, eu faço apresentação para as atletas e eu mostro para elas a foto da minha despedida em Belo Horizonte. Eu fiz uma despedida lá antes de vir. Foi uma exigência, eles iam fechar o aeroporto se eu não fizesse. E graças a Deus eu sou cercado de pessoas muito especiais, amigos e familiares. E eu falei, cara, a torcida do Grêmio cresceu muito, porque a galera toda ali já estava mandando energia positiva pro Grêmio. O Grêmio masculino joga, a galera me manda mensagem. Tava lá na decisão da copinha lá, da semi, né? Acho que era semi da copinha. Quanto o Cruzeiro, assim, eu vou dar em primeira mão, tinha cruzeirense falando, eu tô torcendo pro Grêmio. É muita energia positiva, recebi lá e tô recebendo aqui com muito carinho. E que o torcedor saiba, né, que eu recebo isso com muita responsabilidade e espero entregar um trabalho que seja à altura do Grêmio. Tem alguma meta, assim, pode ser enquanto profissional, mas também pessoal, Bárbara, que tu, ou algum legado que tu deseja deixar aqui no Grêmio? Coisa assim, tua pessoal, assim, do tanto trabalho que você já fez, né, em outros clubes, mas uma coisa que, assim, você não vai abrir mão de, aqui no teu trabalho é uma coisa que tu quer deixar como legado. Quando fala deixar como legado, parece que foi quando você chegou ao fim da trajetória. Exato, não, está começando. Mas assim, eu não vou pensar nisso lá no meu último dia. Eu acho que eu tenho como missão fazer todo mundo ir para casa melhor. Melhor profissional, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor filha. É cansativo, é desgastante. E você precisa de todo mundo, né, empenhado naquilo, porque você não trabalha sozinha. Qualquer mínimo resultado que o Grêmio tiver daqui para frente não é um trabalho da Bárbara, é um trabalho do Grêmio, é um trabalho das pessoas que estão ali, sabe? Mas que seja obrigação de todos, não só obrigação minha, não só responsabilidade minha, que todo mundo, na hora que terminar o dia de trabalho, ele esteja melhor, eles consigam ser melhores. E eu estou encontrando um ambiente que está a galera está muito conectada com isso, sabe? De buscar um ambiente muito saudável de trabalho, para que a gente consiga ir para casa e ainda ter energia para vivenciar a nossa vida particular e que esteja ali a cada dia sendo consumido por uma satisfação profissional. Que a coisa que mais me chateia é um atleta chegar e falar assim, poxa, eu não tenho vontade de vir treinar. Se não tem, a gente vai ter que ter. E como que a gente faz isso? Me conte como que a gente pode fazer para que a sua trajetória aqui seja de felicidade, seja de você se sentir inteira, completa e feliz. Tem uma questão que eu sempre falo com as atletas, e isso é muito voltado para atleta. Você tem um sonho, atleta? Eu tenho um sonho de chegar na seleção principal. E no meio do caminho eu tenho uma lesão, no meio do caminho é banco, no meio do caminho perde um gol no último minuto de uma decisão. E aí, eu tô muito triste. Mas o que vai te deixar feliz? Quando eu for convocada. Eu falo assim, cara, apaixone-se pela sua trajetória, porque se você deixar para ser feliz só quando você for convocada, isso pode demorar e pode nem acontecer. E você vai olhar para trás e falar, que vida desperdiçada.
Então eu entrego sempre essas pílulas para as atletas e, se for necessário, também para membros de comissão técnica, staff, saúde, performance, para que a gente viva todos os dias, assim, feliz de estar ali, tentando fazer um ambiente ser melhor. É filosófico, né? Mas isso na hora que a bola rola... Mas faz total sentido. Faz muito sentido. Bárbara, eu queria te perguntar, como é que tu entrou nessa de futebol, assim? Tu é policial, né? Era. Mas como é que foi que o futebol surgiu, assim? Tu chegou a jogar bola? Foi algo que aconteceu quando tu já era adulta? Como que surge o futebol na tua vida? Surge na barriga da minha mãe. Eu sou de um bairro periférico lá em Belo Horizonte e tem um campo de futebol muito próximo, inclusive o campo que revelou o Bruno Henrique do Flamengo. Da periferia ali do bairro Concórdia. E a família da minha mãe tinha um time de futebol amador. Então todo final de semana eles alugavam uns ônibus, ia jogar e todo mundo na beira do campo, né? Quem não jogava estava na beira do campo. Então tem várias fotos assim da minha mãe gravidinha e eu muito pequena na arquibancada. Então o futebol sempre foi uma coisa de berço. Começa a jogar com uns 12 anos ali. Belo Horizonte não tinha... Hoje ainda é muito incipiente o desenvolvimento de base. Naquela época não sei nem o que era aquilo, mas eu sei que a gente vestia uns uniformes que tampava até o calcanhar da gente e a gente brincava. E eu comecei assim. Então eu participei de várias equipes de futebol amador de Belo Horizonte, né? Uns que tem um projeto mais perene, outros que montavam e terminavam, né? E vários, talvez uns 16. Um dia eu vou parar para contar e eu vou vir aqui falar o nome de todos, tá? Mas ali já com uns 28 anos, fazendo o futebol como algo de lazer, assim, final de semana reúne e joga futebol, mas tinha um campeonato mineiro. Hoje esse campeonato aqui estadual, gauchão, que você vê um nível de profissionalismo, na minha época não existia. Então qualquer pessoa que minimamente chutasse uma bola estava ali. E eu começo a deparar com algumas meninas da base indo treinar, né? Era uma equipe ali, a equipe do Santa Cruz. E eu consigo ver um movimento ruim, assim, que envolvia o que me parecia ser um assédio. E um dia eu tive a certeza que havia ali uma tentativa. Não sei se chegou a consumir em algum momento. E eu vou no presidente maluco e falo assim, olha, pode mandar esse cara embora, vai acontecer um desastre aqui se não mandar. Eu vou encher isso aqui de polícia, vou pôr na capa do jornal. E ele, eu todo agitado, ele me ouvindo e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar ele embora, mas você vai me ajudar a montar um time. Eu falei, eu ajudo, não tem problema nenhum. Puxa, eu não fazia ideia do que era montar um time. Só que eu tinha muitas amigas, né, aquela relação ali de anos jogando futebol amador. Em 2013 eu monto minha primeira equipe. E aí eu disputo o Campeonato Mineiro, naquela época o Campeonato Mas cargo já de gestão. Não sei se pode falar gestão, não. Mas assim, ali, né? Fora dos campos, fora dos campos. Tava ali como uma liderança. E eu vou disputar o Campeonato Mineiro naquele primeiro ano, e o Campeonato Mineiro dava vaga para a extinta Copa do Brasil. E o Santa Cruz consegue a vaga na Copa do Brasil em 2014, no primeiro semestre de 2014. A gente vai disputar, não sei como a gente arrumava dinheiro, não, fazer umas festinhas, umas rifas, um negócio e ia. Eu lembro, tem uma situação que eu agradeço muito minha mãe por estar onde eu estou, porque a CBF só depositava o dinheiro do auxílio operacional do jogo depois. Então você fazia o jogo, prestava conta e a CBF depositava no limite ali. Se eu não me engano, na época eram R$5.000, se eu não estiver muito enganado. E eu não tinha dinheiro, eu fui fazer um jogo contra o São Francisco do Conde, a estreia era lá na Bahia. Caramba! Não tinha dinheiro para nada e eu não conseguia fazer rifa, festa, não chegava no valor que precisava e faltou um dinheiro e minha mãe tirou o dinheiro que ela tinha guardado e me deu. E a promessa é, mãe, quando a CBF depositar, eu te devolvo. Só que quando a CBF depositou, a conta estava bloqueada, um passivo trabalhista lá, e esse dinheiro nunca chegou. Eu já paguei minha mãe. Né? Muito bem. Mãe da mãe aqui que a gente já... Carinhosamente a tia Neném. O futebol conhece ela como tia Neném, mas é Maria José. Olha aí, então... Queridíssima. Tia Neném, né? Um grande beijo pra ela, eu vou mandar um link pra ela vai assistir, grande beijo pra ela. Então, assim, minha mãe tem muita responsabilidade no momento que eu estou hoje, né? Para além dos princípios que sempre foram cultivados em casa, teve essa ajuda também. E aí, passou um mês, o América bateu na minha porta e falou assim, vamos montar um futebol feminino aqui em 2014, a obrigação veio em 2019.
Então eu sempre falo bem do América por esse movimento, tá? Muitos se fizeram depois da obrigação, muitos fizeram depois da obrigação. A América foi antes disso. E eu falei com a América assim, não, eu faço esse negócio aqui de brincadeira, não tem a menor condição. Não é um trabalho pra mim ainda. Não, tem que ser você. E eu falei, cara, então vamos tentar ver de que maneira eu posso contribuir. E a expectativa na época era assim, eu vou fazer alguma coisa aqui, daqui a pouquinho vai vir alguém me substituir, porque assim, eu não estou capacitada para esse nível de desafio. Mas quando eu olho para o mercado, quem estava? Quando você olha assim, aí você vai criando esses laços, se aproxima do que um faz, do que o outro faz, e você vê cada coisa fazendo, você fala assim, não, calma aí. Faço melhor. Eu acho que eu já tenho alguma coisa para entregar aqui em prol do futebol feminino. E foi isso, eu busquei capacitação também, não fiquei só nessa coisa prática do dia a dia. A prática te ensina muita coisa, mas a ciência te ensina muita coisa também. Então fui buscando no que era possível, né? Sempre cursos muito caros, né? O futebol, ele é quase que inacessível para pessoa de baixa renda, assim. E era um trabalho completamente voluntário ali, inicialmente no América. Aí o América profissionaliza na sequência, em 2015 já profissionalizou todo mundo de carteira assinada. Então foi a primeira equipe no estado de Minas Gerais, mesmo ainda não sendo uma potência como é o Cruzeiro e o Atlético, profissionalizou o departamento todo. E daí foi essa construção, foi isso. Fiquei curiosa pra saber, a Bárbara era o quê? Atacante, meia, zagueira? Cara, a Bárbara começou volante. Tá. Aí depois das resenhas, ela foi descendo, quase virou goleira. Mas eu terminei como zagueira. Eu sempre fui de setor, mas eu era o back, né? Você sabe? Essa expressão pra vocês é familiar. Não. Hoje é volante ali, camisa 5. Mas na minha época era uma back central ali que protegia, protegia a zaga. E aí eu terminei como zagueira porque eu já não tinha muito vigor físico, não. As resenhas foi me tirando a possibilidade de ser uma grande atleta. Mas nesse meio tempo aí, Bárbara, perdão, tava pensando em outra coisa. Tem uma história que a gente falou aqui no Resenha, quando a gente recebeu uma figura muito, muito icônica, que foi a nossa entrevista de 3 anos do Resenha das Gurias, lembraste? Lembro. Duda Sampaio. Duda Sampaio. Que é o começo da carreira da Duda Sampaio. Eu não sei se tu lembra até disso, mas quando eu montei o perfil da Duda pras Olimpíadas, eu acho, se eu não me engano, eu liguei pra ti. Porque o pai da Duda me disse, a Bárbara ajudou muito a Duda no começo, porque a Bárbara disse, pode aprovar a Duda aí nessa peneira pra ela seguir o sonho dela de futebol. E aí a gente conversou já com a Duda sobre isso, já conversamos contigo, mas essa história é muito boa. Eu acho que o ouvinte do Resenha das Gurias merece ouvir também. Como foi? O que tu lembra, assim, desse momento de Duda Sampaio estar ali participando de uma peneira, na época era peneira, né, agora chamam de clínica de atletas, se eu não me engano. Como foi, naquele momento, assim, ver aquela mini craque ainda? Cara, a Duda, você já teve um contato mais próximo dela, ela é uma pessoa, uma simpatia, assim, de uma humildade que é referência. O pai dela também, vale ressaltar aqui a importância da família na carreira da Duda, né? Da grande atleta que a Duda se tornou, porque ele mudou completamente a vida dele, que é do interior lá de Minas Gerais, um distritozinho que chama Jequeri. O cara, criador de galinhas, gado, alguns bichinhos. Ele tem essa visão assim, eu vou deixar minha filha ir para a capital, eu vou investir nela. E entregou para ela também a coragem, né, de correr atrás dos sonhos dela. Então vale dizer dele e da Simone, que é a mãe também, que tem grande participação. Mas a Duda foi assim, a gente abriu uma seletiva, inscrição enviando e-mail, bem precário, assim, terrível. Eu lembro que a gente teve umas 700 inscrições, imagina, 700 e-mails. E eu planilhando, e não, esse número tá duplicado, aquela loucura. E eu fiz uma agendinha, de acordo com a disponibilidade da comissão técnica, e respondi a cada inscrição. Olha, você foi selecionada, venha tal dia, com esses trajes, venha, traga exame médico, aquela coisa. Deu muito trabalho. Mas eu devolvi a inscrição da Maria Eduarda, mas quem tinha feito a inscrição era um vereador lá do distritozinho de Jequeri. E ele não viu aquele e-mail, passou batido. Depois de 2 semanas de avaliações, começa um número insistentemente me ligar, mas me ligava muito mesmo o número. E um dia eu falei, que estranho, esse número tá me ligando há mais tempo. Eu peguei os números finais ali, eu falei, eu vou atender.
Quando eu atendi, era a mãe da Duda pedindo, pelo amor de Deus, pra dar uma chance pra filha dela, que a filha dela era craque, a minha filha joga demais. Tava Minha certa, filha vai hein? ser a nova Marta. Mas eu escutei isso na vida umas 790 mil vezes. Mas tá tudo bem, você sempre precisa acreditar. E eu tava, assim, muito cansada das 2 semanas de avaliação. Eu falei, poxa, não tem a menor condição. Por favor, é uma mãe que tá te pedindo. Quando é uma mãe que tá me pedindo. Eu falei, olha, vai ter a segunda fase das atletas que foram selecionadas na primeira etapa. Vai ser tal dia, tal data. Pode vir. E chegou ela lá, muito tímida, né? A Duda, ela olhava, ela conversava comigo assim, ó. Ela um dia eu falei, olha pra mim, levanta essa cabeça. Muito tímida, assim, muito simples. E ela chega num perfil mais endomorfo, assim, é uma atleta, ela é já um perfil mais forte, assim, ela é mais robusta, mas visivelmente precisava trabalhar ali fisicamente. Só que a menina pega uma bola, ela fez uma transferência de corredor da ponta direita para a ponta esquerda e a bola chegou leve, assim, sabe? Aí eu olhei e falei, que diferente. E ela veio num contra um, ela era boa na transição e propunha o jogo e tirava o jogo, né? Mudava o corredor, então um corredor muito congestionado. Ela faz isso até hoje, se você observar. Ela tem um jeito de pegar a bola e mudar, transferir o corredor, assim, que parece que o jogo para enquanto ela faz esse movimento, porque ela sempre pega todo mundo de surpresa. E ela faz isso até hoje muito bem. E aí, na hora que eu vi a lista do treinador, ela estava com o colete número 6, eu olhei a lista, não acreditei, olhei de novo, arranquei a lista da mão do treinador, falei assim, ué, e a camisa 6? Não, ela tá gorda. Eu falei, ela tá gorda, rapaz. Mas isso é a gente que vai cuidar disso aqui, ué. Ela tá vendo, ela tá vindo aqui nessa seletiva para base, justamente porque ela não está fazendo nenhum trabalho em algum local que pensa em formação alto rendimento. Sim. A gente vai fazer isso aqui. Mas a menina tem o dom. Vitor Alberici, ele até hoje, quando a Duda faz um grande jogo, ele me manda mensagem assim, que vergonha que eu tenho. Até hoje. Hoje ele tá morando lá na Tailândia. Mas me manda mensagem direto. E foi isso. E aí ele falou, então passa, você quer passar, mas responsabilidade sua. Eu falei, responsabilidade nossa. A partir de hoje ela é responsabilidade nossa. Cara, dali ela não passou, assim, sem brincadeira, talvez uns 15 meses de trabalho. Ela tinha 15 anos na época. Então você pensa em uma temporada e meia, ela já era titular da equipe principal do América. E já começou a pegar a seleção de base. E certamente uma das melhores meio-campistas que passou pelo futebol gaúcho. Sem dúvida. Eu acho que é melhor. Que a gente viu jogar ao vivo é melhor. E a Duda deixou claro que o papo é Grêmio, mas rapidamente só o Inter deixou uma posição do Inter que até hoje é difícil tu encontrar e até... a régua é muito alta, né? E repetir, alguma jogadora conseguir repetir a forma como a Duda conseguiu deixar o meio-campo do Inter. Acho que é uma coisa que é muito engraçado isso, né? Porque a Duda é uma menina doce, né? E dentro de campo virou realmente uma monstra. Porque joga muita bola. Ela é gelada, ela é fria. E a gente tem uma história com a Duda também, né? O Resenha das Gurias, ele abre, a primeira entrevista que a gente faz é a Duda Sampaio, quando ela volta a ser convocada jogando aqui no Inter. E aí quando a gente fez 3 anos de resenha, a gente foi lá, será que vocês podiam liberar a Duda pra dar uma entrevista pra gente? Então, assim, a gente tem um carinho muito grande pela Duda, porque, ver a Duda jogar era um negócio... A gente é viúva ainda de ver a Duda jogar presencialmente, né? Que pela TV a gente assiste. Eu acho que o Brasil tem que admirar a Duda, né? A Duda é um patrimônio aí do futebol feminino, sem dúvida nenhuma. Pra gente falar isso aí, já falamos muitas coisas sérias também, mas eu sempre faço essa pergunta, né? E a gente sempre faz, né? Como é que tá a adaptação ao Rio Grande do Sul? Tá sentindo falta de alguma coisa lá de Minas? O nosso pão de queijo é ok, é muito o nosso muito churrasco. Vocês estão cheios de perguntas assim que eu vou me comprometer. Olha, eu não tô achando, eu não tô sofrendo assim com essa adaptação, achando assim que culturalmente somos tão diferentes, uma culinária assim, não, eu acho até, a culinária é muito parecida com a capital, né? Quando você vai pro interior de Minas Gerais, tem umas comidas bem típicas assim, uns temperos mais puxado pro alho assim, então você consegue perceber uma diferença. Mas na capital ali, que é, né, onde eu moro, eu nasci e estava até alguns dias atrás, porque é a primeira vez que eu saio do estado de Minas Gerais, né? Já morei em outras cidades ali, mas do estado é a primeira vez. Eu acho o tempero muito parecido. O arroz com feijão para mim não muda nada, parece o arroz e feijão da minha mãe.
Mas tem saudades, né? Eu tenho algumas saudades, assim. Eu tenho saudade da minha casa. Até porque até agora eu tô morando num quarto de hotel. Eu acho que na hora que eu conseguir ir já aluguei, né? Tô esperando só entregar a chave. Na hora que eu conseguir ir pra minha casa e colocar a casa com a minha cara, assim, com a cara da minha família, que a minha esposa e meu enteado conseguirem de fato vir, eu acho que eu vou encontrar esse aconchego que eu tô sentindo falta. E tô quase virando sócia de uma companhia aérea, porque eu quero trazer a minerada pra cá o tempo todo, para vivenciar isso, né? Tem uma lista já de amigos que querem vir, conhecer Porto Alegre, que sempre tiveram vontade de vir aqui e viver essa cultura aqui. E isso vai acontecer, eu acho que as coisas vão se encaixar assim para mim e vai ficar mais fácil. Esse primeiro momento, ele tá sendo mais difícil, mas já eu estarei mais leve, assim. E o chimarrão, hein, Bárbara? Então, eu... Tá tudo bem, Bárbara, eu também não gosto, pode falar. Tá tudo, Não. tá em casa, a Valéria Ó, vai te o pão- julgar. É a pergunta de milhões aí. O pão de queijo, eu só comi o pão de queijo no hotel. Não vou falar o hotel, mas o pão de queijo está muito abaixo do pão de queijo que eu tô acostumada. a dar. Mas pode ser que em outro lugar aqui tenha um pão de queijo ok. Nós vamos te indicar. Tem. Deve ter. É só procurar aí e vai encontrar. Agora, sobre o chimarrão, eu não sei, cara. Eu experimentei o chimarrão uma vez. Eu fui fazer um jogo contra o Avaí, Kinderman, lá em Caçador. E tinha um casal de amigos de alguém da comissão técnica me ofereceu. Eu falei, deixa eu provar. Olha, eu não sei se ele não sabia fazer, eu não sei se o mate, pode ser que tenha outro mate. O primeiro momento eu não gostei não, mas eu tô super aberto a uma rodada de chimarrão aí. Olha aí. Formas de fazer, talvez mates diferentes. Eu não sou do mate doce, Valéria, mas o sabe pessoal o que eu acho? faz. Até eu Sim. encontrar um. A versão 2026 do Resenha, tu devia trazer um chimarrão, Vou trazer. entendeu? Pra oferecer pros convidados. Vou trazer sempre. Porque tu quer convencer eles Isso. que é bom, né? Exatamente. Então- Estou nesse processo. Aí você traz aqui, faz o seu melhor, mas deixa Daí a o convidado pessoa, diz, deixa a pessoa de coração Exato. leve pra falar Exato. assim, não Fique é à bom. vontade. Não, bom. mas isso é muito de ficar à vontade. só tem mais uma. Vai lá. Que tu já ouviu falar, Bárbara, do clássico Grenal? Eu não sei se tu estavas aqui quando teve o Grenal do masculino, porque como se fosse uma Copa do Mundo, né? Só se fala disso. Tu tava comentando com a gente que tu pega muito Uber aqui e geral tá ouvindo uma rádio esportiva, né? Rádios esportivas. O que tu já ouviu falar do clássico Grenal nesses primeiros momentos? O Uber pra mim é um termômetro sensacional. Eles sempre estão escutando uma rádio falando de futebol, não é nem de esporte. Eu não vejo falando de vôlei, é futebol. Futebol. E uns caras assim, tatuados, né? Ontem eu peguei um cara que ele tem um 1903 tatuado, a bandeira do Grêmio. Eu acho que é uma tatuagem do Renato Portaluppi correndo no gol do Mundial. Isso. Do Mundial. Num braço só. Eu vi um braço só. O outro devia ter. Sei lá o que tinha. Quase que eu falei com ele só. Você vai ter que guardar um espaço pra tatuar o meu rosto aí. No outro braço. A rivalidade aqui, ela é muito mais, vou dizer assim, potente, né? Eles tratam o Grenal não existe a possibilidade de se falar em outra coisa a não ser vencer. Então eu abraço essa ideia, a gente precisa vencer. Quer dizer, e são pequenos detalhes, tá? A gente tava brincando com uma das atletas que veio, que é a cor da unha, né? Que não pode ser vermelha. Aqui é tudo... Quem joga no Grêmio é azul, uma Então, coisa... alguém falou comigo assim, eu vou te buscar no aeroporto, não desça com a unha vermelha. Aí eu tava com a unha vermelha. Evite a cor vermelha. Eu tava com a unha vermelha. É. Eu falei, isso acabou, já peguei os esmalte vermelhos, joguei tudo fora. Mas é uma coisa, né? Bem maluca. Às vezes Aqui passa é um aos pouco, extremos. mas Isso é uma coisa passa um pouco. Olha, a cor vermelha em roupa, eu não tive problema. Eu não sou muito chegado. Mas a unha vermelha eu tinha um hábito assim. Mas tá tudo certo. Pelo Grêmio, a gente pinta de azul, preto e branco. Bárbara, pra gente encerrar o Resenha das Gurias, a gente sempre tem uma pergunta que é pra falar da resenha do vestiário, como é no dia a dia ali antes dos jogos. Como ainda não teve um vestiário de fato em 2026, nós vamos adaptar. Porque a gente brinca muito com as atletas, porque sempre tem aquele grupinho da resenha que faz a dancinha, que leva a caixinha, que faz a vibe mesmo ali antes na resenha mesmo do vestiário. O que tu já observou, assim, do elenco do Grêmio? Teve alguma atleta que se destacou, assim? Que tu já viu que chega sempre levando a caixinha? Ou tá todo mundo muito comportado agora com a tua presença? Tá todo mundo meio mineirinho, assim, meio ressabiado, desconfiado. Estudando o território. Mas esse gelo a gente quebra fácil. Olha, eu vejo energia, uma vibe na Yamila. Ela tem uma pegada, um negócio, assim, de muito movimento, assim.
e de acolhimento também. E eu vejo um jeito mais introspectivo, mais sério na Barão. A Dani Barão, a nossa lateral. Assim, que eu pude perceber e trazer para vocês de referência é isso. Uma pegada, uma energia da Yamila e a Barão mais séria, mais concentrada. Jogadora cara, né? Não sei, sem risadinha, não, sem... não é nem questão, assim, eu não acho que ela é perna, não é isso. Não, nem é nesse sentido, mas Ela é séria. Mas ela parece mais tímida mesmo. A Barão já veio aqui algumas vezes no resenha, até a gente conquistar a Barão, assim, pra ela aceitar o convite, foi difícil. Eu fui apresentar pra elas lá no auditório, ela o tempo todo me olhando, assim, séria e concentrada. Eu pensei assim, uma hora eu olhei pra ela e falei assim, nossa, ela deve estar olhando e falei assim, que menina besta, falando esse monte de besteira. Mas aí eu percebi que no treino é assim, ela é um fenômeno. E todo mundo tem que ser respeitado do jeito que é. E a gente só tem que fazer a pessoa se sentir livre para ser o que é. Isso faz parte do nosso papel também. Bárbara, para te agradecer muito, né, a disponibilidade de fazer esse bate-papo conosco, é sempre muito importante conhecer, né, especialmente apresentar a torcida um pouco do teu trabalho, da tua vida, né, de contar também alguns bastidores desse projeto do Grêmio. Acima de tudo, né, fique sempre muito à vontade quando o microfone tá sempre aberto, né, Carol? Sempre. Toda semana estamos aqui, qualquer dia, o nosso celular também 24/7, a hora que quiser vir aqui no resenha, só mandar. Nesse momento é muito riso, muito simpatia, mas qualquer coisa que vocês falarem que não me agradar, eu mandarei o WhatsApp pra vocês. Também. Estamos à disposição e aproveitar para te desejar uma boa sorte também à frente do Grêmio. Poxa, muito obrigado. Pessoal, falem muito do futebol feminino, do Grêmio. Um dos pilares tão importante quanto outros para o desenvolvimento do futebol feminino é vocês levarem o futebol feminino para casa dos torcedores, para que assim a gente consiga cada vez mais fidelizar e se tornar um produto mais valorizado. Então, eu preciso muito da participação de vocês aqui. Muito obrigado. A gente que agradece e vamos fechando este mês de janeiro, né, recebendo a Bárbara Fonseca aqui no Resenha das Gurias. Na próxima semana já tem aquele esquenta mesmo pra gente falar muito sobre Campeonato Brasileiro, Carol Freitas, tem muita coisa rolando. Que vai rolar, né? Melhor Exatamente, dizendo. tem muita coisa para rolar. Temos o calendário já do futebol brasileiro, então agora, né? Finalmente as coisas agora vai. Vamos CBF. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre o que vem pela frente. Entrevista misteriosa na semana que vem, hein? Aguardem. E lembrando sempre a nossa grande parceria de Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é Trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é Trilegal. E nós voltamos na próxima semana.